Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live de hoje à tarde. E nessa live nós iremos estudar aqui a função quadrática, tá? A função quadrática, que é um assunto aí de mais importante pensando na sua preparação. Beleza? Então eu aconselho a vocês copiarem toda a parte inicial aqui, que nós faremos uma revisão teórica do que realmente importa para vocês saberem em relação à função quadrática. E depois vamos fazer algumas questões que já foram cobradas em vestibulares, questões que vão dar um fundamento, uma base a tudo isso que nós vamos ver nessa parte inicial dessa live. Combinado? Beleza? Então, deixa eu sair um pouquinho da frente aqui. Isso daí, opa, aqui. E nós vamos, então, começar a nossa live, tá? Então, primeiramente, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos escrever aqui, ó, o que será estudado, que será justamente a nossa função, escreva lá, tá? Função quadrática. Olha aí, ó. Pronto, função quadrática, que é o assunto, então, dessa live aqui, tá? Bom, em relação à função quadrática, pessoal, o que é importante comentar em relação à função quadrática? Primeiramente, é importante que a gente saiba o formato dela, tá? Vai copiando tudo aí, tá, pessoal? Então, nós vamos ter aqui, ó, a função, por exemplo, f de x, com essa cara aqui, ó, a vezes o x ao quadrado, mais b vezes o x, mais o c, dos quais, gente, olha só, esses coeficientes a, b e c, qualquer um deles, tá? São números aí que pertencem ao conjunto dos números reais e tem só uma consideração a ser feita aqui, ó, que o valor do a ele é diferente de zero. Até porque se o a fosse zero, gente, nós teríamos zero vezes o x ao quadrado, iria sumir esse termo aqui e nós ficaríamos apenas com a função b vezes x mais c, que nada mais é do que uma função do primeiro grau, tá? Conhecida também como função afim. Beleza? Bom, o que nós sabemos em relação ao gráfico da função quadrática? Nós sabemos que o gráfico da função quadrática, ele é, muitas vezes, representado por uma parábola, não é verdade? Então, olha só, por exemplo, se eu desenhar aqui, ó, uma parábola assim, tá? Então, reparem que nessa parábola, o que a gente tem? A gente pode, através dela, tirar algumas conclusões em relação ao A, o B e o C, tá? Isso daqui que eu vou comentar agora é bastante importante, porque em algumas questões você pode, inclusive, vamos dizer assim, desconsiderar algumas alternativas, pensando justamente no posicionamento do gráfico, por exemplo, esse gráfico aí, tá? E olhando apenas os sinais dos coeficientes A, B e C da função quadrática que está sendo representada. Bom, primeira coisa, o que a gente pode dizer em relação aos seus coeficientes? Uma coisa muito importante, que vocês todos aí sabem, é o seguinte, que eu vou escrever aqui também, tá? Que a concavidade sendo voltada para cima, a gente sabe que o A, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado, ele é um valor positivo, tá? Se a concavidade, por sua vez, estiver voltada para baixo, né, a concavidade para baixo, nós vamos ter o a sendo um valor negativo, beleza? O a nunca pode ser zero. O valor onde toca o eixo y, que é o nosso eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, é justamente o valor do c. Tá? Então, eu sei que é muito bem conhecidos de vocês todos aí, gente, os coeficientes A e C. Então, em relação a essa função, o que a gente pode dizer? Olha só, vem comigo aqui, ó. Então, nessa função, reparem que está cruzando aqui o eixo Y exatamente aqui. Então, esse aqui é justamente o valor do C, que é o termo independente aqui, ó, da nossa função quadrática. Como está cruzando na parte positiva aqui do eixo Y, nós vamos ter que o C, então, um valor maior do que zero. Beleza? Como a concavidade está voltada para cima, nós vamos ter, então, que o valor do A é positivo, ou seja, ele é maior do que zero. Mas o que a gente pode afirmar agora em relação ao coeficiente B? Pessoal, o coeficiente B, eu quero que você preste atenção justamente qual é a direção que a parábola cruza o eixo Y. Reparem que nessa situação aí, a parábola está cruzando o eixo Y, ó, no sentido, olha só, no sentido descendente. Olha, tá cruzando o eixo Y descendo, concordam comigo?
Quando nós temos no sentido descendente, o coeficiente b a gente pode afirmar que ele é um valor negativo, se está descendo é negativo, tá? Ou seja, menor do que zero. Tudo bem? Agora, por sua vez, ó, se eu tiver uma parábola, mais ou menos, vamos pegar aqui uma outra situação, tá? Uma parábola aqui assim, ó, tá? Agora vamos considerar, por exemplo, assim. Olha só. Aqui então o gráfico até ele continua aqui para baixo, tá? E aqui continua a parábola também. O que a gente pode dizer em relação aos coeficientes para essa parábola? A concavidade é para baixo, então nós temos que o valor do A é um valor negativo, ou seja, menor do que zero. Agora vamos para o valor do B. O B, reparem que nessa situação aqui, o gráfico está cruzando o eixo Y no sentido ascendente. Olha só, está cruzando aqui ó, no sentido ascendente, tá? Então, se está cruzando no sentido ascendente, nós vamos ter que o B ele é um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Enquanto que o C, olha só, é justamente onde o gráfico cruza aqui o eixo Y. Reparem que está cruzando a parte negativa do eixo Y. Então, nós vamos ter que o C aqui é negativo, ou seja, o C é menor do que zero, tá? Então, com esses dois exemplos aí, já deu para entender o funcionamento dos coeficientes A, B e C em uma função quadrática. Agora, o próximo passo aqui que a gente pode estudar no caso, em relação às raízes ou zeros da função quadrática. Como é que a gente pode encontrar os zeros de uma função quadrática? Também você pode chamar de raízes, tá? Não tem problema nenhum, porque o certo mesmo é zero de uma função e raiz de uma equação, tá? Mas isso aí não tem problema nenhum, não está errado se você confundir essas situações e chamar, por exemplo, as raízes da função, não tem problema, tá? Agora, olha só, o que a gente pode dizer em relação às raízes da função quadrática, né? Função quadrática possui duas raízes sempre. Se nós tivéssemos uma função polinomial cúbica, o expoente 3, nós teríamos 3 raízes e por aí vai. Raízes, gente, são os valores que fazem com que a função assuma valor exatamente igual a zero. Então, se nós pegarmos uma função e igualarmos a zero, os valores do x que nós encontraremos serão justamente os valores das raízes dessa função. Graficamente, aonde o gráfico cruza o eixo, no caso, o eixo das abscissas, que é o eixo x. Vamos escrever sobre isso? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos escrever então sobre as raízes. Vamos escrever aqui, ó. Anotem lá, hein, gente? Ó, raízes da função quadrática, beleza? As raízes da função quadrática, elas podem ser determinadas, pessoal, simplesmente através da fórmula que nós todos conhecemos aí, ó, que é a fórmula de Bhaskara. Olha só, é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Aquele delta ali, a fórmula dele é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Lembrando que o delta nós chamamos de discriminante, tá? Agora, olhem só, o que são, no caso, as raízes de uma função? Em relação ao nosso delta aqui, ó, a gente tem 3 situações possíveis. Nós poderíamos ter o delta maior do que zero, o delta igual a zero e o delta menor do que zero. A gente pode ter essas 3 situações aí, tá, gente? Por isso que a gente é chamado de discriminante. De acordo com o valor que ele vai assumir, nós temos algumas possibilidades em relação ao gráfico dessa função. Olhem só, vamos colocar mais ou menos assim, ó, e imaginar que aqui nós vamos ter o eixo x, tá? Aqui nós temos o eixo x, que é o eixo das abscissas. No caso aqui, ó, do delta, ou seja, o discriminante, ser um valor maior do que zero, a gente pode dizer com certeza que o gráfico aqui, ó, vai cruzar, a parábola, né, no caso vai cruzar o eixo x em 2 pontos diferentes, tá? Em 2 pontos diferentes. Então aqui nós dizemos que as duas raízes, ó, a x1 e a x2, são duas raízes reais e distintas, tá? Aqui a gente observou, aconteceu essa situação aqui, ó,
tá? Ó, cruzou aqui o eixo x ó, em 2 pontos diferentes, nós temos certeza que o delta aqui, ó, ele é um valor positivo nessas duas situações. Agora, quando nós tivermos o delta exatamente igual a zero, nós vamos ter que o gráfico, ou seja, a parábola, apenas toca, ela tangencia, no caso, o eixo x. Então, nessa situação aqui, nós vamos até pensar assim, ó, poxa, só tem uma raiz, então? Na verdade, o que nós temos aqui, nós temos duas raízes, olha só, duas raízes reais e iguais, tal como Herculano Souza acabou escrevendo aí, né? O x1 é igual ao x2. São duas raízes reais iguais. Não vá cometer a besteira e dizer que só existe uma raiz ali. Em número, é só uma, mas na verdade são duas raízes reais e iguais. Agora, o delta sendo menor do que zero, aí você pode até fazer por analogia, né? Olha só, aqui cruzou em 2 pontos, aqui cruzou em 1 ponto, e aqui o gráfico, a parábola, não vai cruzar o eixo x em nenhum ponto. Ah, então não vai existir raiz? De certa forma, não existirá raiz, tá, gente? Nós vamos ter aqui a raiz x1 e a raiz x2. Elas são raízes, elas existem, mas são raízes imaginárias. No campo dos números reais aí, elas não existem, tá? São raízes imaginárias. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, poderia ser uma raiz assim, ó, 2 mais 3i, e a outra raiz a gente lembra, né, gente? Que nós será então 2 menos o 3i, porque quando nós temos duas raízes imaginárias, elas sempre são conjugadas, né? Acontece o que? A troca do sinal da parte imaginária. Beleza? Deixa eu apagar aqui assim, que isso na verdade por enquanto não nos interessa, tá? Bom, vamos voltar aqui, gente, e vamos comentar agora em relação ao vértice. Olha só, deixa eu tentar colocar bastante coisa numa única folhinha aqui, que isso aqui basicamente serve como resumo para vocês, tá? O que a gente pode falar em relação às coordenadas do, deixa eu escrever aqui, ó, vértice. O que a gente pode falar em relação ao vértice da função quadrática? Pessoal, em primeiro lugar, né, aqui nós temos o vértice, ó. Aqui nós vamos ter uma situação de um valor máximo, porque a parábola não passa daqui, não vai lá para cima. Nessa situação aqui, ó, o vértice será o valor mínimo dessa função, tá? O y do vértice, no caso, assume o valor mínimo da função. Bom, o que a gente pode dizer em relação às coordenadas? Como a gente sabe, gente, o vértice possui o quê, ó? Ele terá, então, o x do vértice e ele terá, no caso, o y do vértice, tá? Então, as coordenadas do vértice, vamos escrever aqui, ó, x do vértice é menos o b dividido por 2 vezes o a, aqui você tem que memorizar, tá, gente? Enquanto que o y do vértice é menos o delta dividido por 4 vezes o a. Beleza? Nós vamos comentar isso daqui a pouquinho na continuidade, tá? E para nós finalizarmos aqui, ó, o que eu acredito que seja bastante importante em relação à função quadrática é sobre a sua forma. Aqui pouca gente acaba abordando, tá? Mas é importante. Forma fatorada. Forma fatorada. A forma fatorada de uma função quadrática, ela é justamente assim, ó. F de x, por exemplo, é igual a que multiplica x menos o x1, que multiplica o x menos o x2, tá? Dos quais aqui, gente, ó, o x1 e o x2 são justamente as raízes dessa função quadrática. Bom, o que eu quero falar para vocês em relação a isso? Deixa eu até vir um pouquinho para o lado aqui, ó, e falar em relação à função quadrática. Eu acredito que também seja importante a gente comentar o seguinte. Olhem só, se eu escrever, por exemplo, tá, apenas como exemplo, uma função assim, ó, f de x é igual a 3 vezes o x ao quadrado, menos o 7 vezes o x, mais o 2. Se eu tiver uma função assim, bom, como é que a gente pode escrever essa função aí na forma fatorada, né? Com aquela história, a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos o x2. Primeira coisa, gente, nós temos que descobrir, para descobrir, no caso, a forma fatorada, nós teremos que descobrir
quais são as raízes dessa função. Para achar a raiz dessa função aí, gente, eu aconselho que você faça pela fórmula ali de Bhaskara, tá? Então vamos supor que a gente calculou a fórmula de Bhaskara, tá? Calculamos ali e encontramos então que as suas raízes são respectivamente, ó. Uma delas então, por exemplo, é o valor 2 e a outra raiz x2 é o valor 1/3. Tá? Você pode até calcular aqui, você vai ver que as duas raízes realmente são 2 e 1/3. Então, como é que eu poderia escrever essa função aqui na forma fatorada? Seria assim, ó, f de x igual. Olha só, gente, muito importante aqui, ó, a gente começa com a. Quem que é o a aqui na função quadrática? É o 3. Então, é o 3 que multiplica x menos uma de suas raízes, que é o valor 2, que multiplica x menos a outra raiz, que é 1/3. Claro, né, pessoal? Se aqui nós tivéssemos, por exemplo, um valor negativo, seria x menos o menos 1/3 e acabar sendo aqui um valor positivo, tá? Então, nós temos aqui, ó, a forma fatorada para essa função quadrática aqui. Beleza? Certinho? Então, gente, ó, tudo que nós escrevemos aqui, deixa eu até colocar um pouquinho para o lado aqui para você. Tudo que nós escrevemos aqui acaba sendo aí muito importante pensando na função quadrática, tá? Então assim, gente, ó, uma dica para você. Você pode, ao final dessa aula aqui, refazer esse quadro. Você pode amanhã refazer esse quadro, mas só o modo de você refazer, tá? Tirar aquele momento para você refazer toda essa tabela. Vai refazendo e explicando para você mesmo, isso é uma ótima de uma revisão, tá? Quem nunca fez resumos, né? Como a gente aprende bastante com resumo. Então, isso aqui fica aí a dica para vocês, tá? Agora, pessoal, deixa eu até aprontar aqui para vocês. Olhem só, nós vamos dar total atenção aqui a 4 questões que trazem o assunto da função quadrática. E tudo isso que nós acabamos de ver na função quadrática, na revisão teórica, nós vamos aplicar aqui nas questões, tá? Eu quero que você acompanhe, anote tudo, porque é muito importante, e fazer questões, gente, depois de você fazer uma revisão, aprender a parte conceitual, é demais importante. Pessoal, ó, vai uma dica aqui do professor Ferreto. Nunca se lance fazer questões de matemática, por mais simples que elas sejam, tá? Sem antes saber, ter uma boa, tá? Um bom conhecimento do conteúdo teórico do que você irá encontrar nas questões. Por que, Ferreto? Por que a gente não pode estudar unicamente com questões? Porque se você não tiver um conteúdo forte aí, você vai começar a errar questões e vai desanimar. E muitas vezes você vai começar a errar as questões achando que a tua capacidade de interpretação da questão, no caso se referindo a uma questão aí contextualizada, é que está sendo a responsável por você não conseguir resolver as questões. Porém, a grande maioria das vezes o que falta ali, gente, é uma lacuna, tá? Nós temos uma lacuna ali em relação ao conhecimento que vem desde lá da matemática básica e acaba pegando também o conteúdo do ensino médio, tá? Então tenha uma boa capacidade, assista boas videoaulas, pegue bons livros didáticos, um bom cursinho, tá? Enfim, tem grandes possibilidades aí, tanto na internet como fora dela, de você conseguir aprender muito bem a disciplina de matemática, tá bom? Vamos fazer agora a questão aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal, que nós temos, ó, o seguinte, olhem só. A figura a seguir, vamos acompanhar aqui o enunciado, tá? A figura a seguir representa a evolução dos milhares de unidades vendidas, tá? De um produto em função do tempo dado em meses desde o seu lançamento, tá? Então, no eixo vertical aqui, ó, pessoal, nós temos as unidades vendidas, enquanto que no eixo horizontal nós temos o tempo em meses, tá? Então, aqui, graficamente, a gente consegue visualizar que no tempo igual a 2, nós temos a quantidade máxima ali sendo vendida, que no caso é um V que está aqui. Bom, aí o que diz aqui, ó? O trecho corresponde ao intervalo que... O trecho correspondente ao intervalo 0 até T1, ou seja, esse trecho que está aqui, ó, pode ser representado pela expressão, então olha só, para o intervalo de 0 até T1, nós teremos essa função aqui, reparem que é uma função quadrática, porque nós temos ali o x ao quadrado, enquanto que
O trecho correspondente ao intervalo que vai de T1 até T2 é representado por esta outra função que está ali, tá? Agora, uma coisa importante aqui, ó, reparem que o T1, nós temos o colchete fechado nele aqui, ó, o colchete fechadinho, tá? Então, nessa situação, o T1 entra, tá? O valor do T1 entra para essa função. O T1 aqui nesse outro intervalo, reparem que o colchete está virado para fora. Então, para essa função aqui, o T1 acaba não entrando nela. Bom, primeira questão aqui do INSPER, tá? Excelente instituto aí tecnológico, né? Faculdade de Engenharia, Administração e por aí vai. Nós temos o seguinte, o valor de T1 é, abaixo nós temos as alternativas. Bom, em relação ao T1 aqui, ó, é justamente o que ele quer descobrir nessa primeira questão. O que a gente sabe em relação ao T1? Nós sabemos aqui, ó, que o Y correspondente é justamente o valor 20, tá? Então, o total de vendas, aqui no caso em milhares de unidades, nós temos aqui 20.000 unidades, né? Milhares são vezes 1.000, né? Então, 20.000 unidades em um tempo T1. Ele quer saber justamente quanto é que é o T1. Então, o que a gente faz? O T1, olha só, ele pertence aqui, ó, a esse intervalo, então nós vamos aplicar essa função aqui. Então, no lugar do Y, nós vamos colocar justamente o valor 20. Ou seja, nós vamos ter o valor 20, vamos escrever aqui embaixo, ó, o 20 é justamente igual a 0,05 vezes o x ao quadrado. Bom, o que eu faria nessa questão aqui? Bom, eu, professor Ferreto, né? Eu faria o seguinte, ó, 20 é igual 0,05, reparem, nós temos duas casas decimais, então nós já temos aqui o denominador igual a 100, e nós temos o valor 5 no numerador. 5 sobre 100 é a mesma coisa que o decimal 0,05. Nós temos aqui vezes o x ao quadrado. Bom, este 100 aqui, gente, ele passa multiplicando o 20. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o 20 vezes 100, teremos ali, então, o valor 2.000, tá? É igual a 5 vezes o x ao quadrado. 5 está multiplicando, 10 dividindo. Então, teremos que o x ao quadrado é 2.000 aqui, ó, dividido pelo valor 5. Se fosse por 10, seria 200. Como é dividido por 5, é o dobro, né? Nós vamos ter, então, o valor 400. Então, o x aqui será o que, gente? Ó, mais ou menos raiz quadrada de 400, ou seja, mais ou menos 20. Tá? Só que, pessoal, o que acontece? O que acontece aqui? Essa função aqui, ó, tá? É uma função do segundo grau, por isso nós temos aqui dois valores encontrados aqui no caso para o x, tá? Porque lá do outro lado, ó, essa função aqui, ó, ela viria assim. Agora, peraí que eu perdi um pouquinho aqui, ó. Ela vem aqui assim, ó. Chegou aqui, ela continuaria para o outro lado. Então, teria dois valores de x que são 20 positivo e 20 negativo, que resultam no y igual a 20. Tá? Então, essa que é a situação, só de interpretação aqui, tá? Então, no caso, nós vamos pegar somente o x positivo, porque o T1 está na parte positiva. Então, nós vamos ter ali que o x, no caso, é o valor 20 positivo. A alternativa correta é a letra D de Dinamarca. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos seguindo aqui, só mais um instantinho aqui, ó, para a próxima questão. E vamos ver o que diz aqui a continuidade. Na mesma questão do INSPER, tá? Nós tivemos aí, no mesmo enunciado, no mesmo desenho do gráfico, nós temos duas questões vinculadas. E diz assim, ó, considere que o ponto T2 e V, Ferreto, onde é que está o ponto T2 e V? Vamos descer um pouquinho, a gente vai enxergar aqui, ó. Olha só, quando nós tivermos aqui, ó, o T2, ó, o T2, nós vamos ter um V correspondente, tá? E aqui está o valor, o ponto em questão. Bom, vamos lá, ó. Considere o ponto T2 e V correspondente ao vértice, está sendo dito que é o vértice, então, lá em cima da parábola, de equação, nós temos justamente a equação que é essa daqui, né? Ele só repetiu aqui embaixo. Aí diz assim, ó, nos últimos 10 meses representados no gráfico, as vendas totais em milhares de unidades foram iguais a...
e nós temos aqui embaixo as alternativas. Então a pergunta aqui, ó, nos últimos 10 meses. Vamos subir um pouquinho o gráfico para a gente ver como é que a gente pode trabalhar essa questão. Bom, olhem só. De acordo com essa função aqui, até eu vou copiar novamente aqui, ó, y igual a menos 0,05x ao quadrado, mais 4 vezes o x, menos o 40. De acordo com essa função aqui, a gente pode justamente descobrir quais são as coordenadas desse ponto, que no caso é o vértice dessa parábola, que está representada nesse trecho aqui assim, né? Então, qual que é o vértice? Como nós vimos antes, gente, nós poderíamos calcular o vértice começando, por exemplo, pelo x do vértice dessa parábola, que é dado por menos o b dividido por 2 vezes o a. Olha só, o b aqui está sendo representado por 4. Então, teremos o menos 4 dividido por 2 vezes o a. Olha só, gente, o a é este menos 0,05. Está aqui o valor do a. Tudo bem? Vamos lá? Olhem só. Então, nós vamos ter assim, ó, menos o 4 dividido por... Bom, já vamos poder fazer o seguinte, ó. Este menos 4 aqui, ó, a gente pode simplificar ele, né? Então, a menos 4 dividido por esse 2, teremos o menos 2, tá? Enquanto que no denominador, menos 0,05 é a mesma coisa que menos 5 dividido por 100, como nós vimos antes, né? Divisão de dois números negativos fica positivo. A gente conserva o numerador, que é o 2, e multiplica pelo inverso do denominador, ou seja, 100 sobre 5. 200 aqui, numerador, né, dividido por 5, teremos o valor 40. Ou seja, para esse vértice aqui, ó, o valor do T2 que nós encontramos é justamente 40, ou seja, nós tivemos a venda máxima, tá, nesse intervalo, lá nos 40 meses, tá? 40 meses, então nós temos aqui, ó, o valor da venda máximo, tá? O x igual a 40. Bom, agora qual é o valor da venda, no caso, para x igual a 40, que é o x do vértice, tá? Aqui nós temos o x do vértice. Qual que é o valor da venda? Vamos descer um pouquinho, vamos lá embaixo, pegar um pouco de espaço. Olhem só. Nós vamos ter, então, o seguinte. Nessa função que está aqui, ó, tá? Ela continua do lado de cá. Nós poderíamos fazer o quê? No lugar do x, colocar o valor 40. Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que o y correspondente, então será quanto? Olha só, menos 0,05 vezes o x substituindo por 40. Ferreto, por que está colocando 40 mesmo? Deixa eu voltar aqui, ó. Porque o T2 igual a 40, nós vamos ter o valor da venda máxima, tá? O valor dessa venda aqui. Bom, vamos voltar lá. Então, 40 para o x, né? Então teremos 40 ao quadrado, mais 4 vezes o x, que é o 4 vezes o 40, e nós temos ali menos o 40. Então, no lugar dessa função, eu troquei o x por 40. O que nós vamos ter aqui, ó? Então, que o y correspondente será menos 0,05, como nós já vimos, então é 5 sobre 100, vezes 40 ao quadrado. Olha só, 4 ao quadrado é 16. E como está 40 ao quadrado, o zero aparece 2 vezes. Se fosse ao cubo, seria 3 vezes e por aí vai. Mais 4 vezes o 40, isso aqui é 160, menos o 40, tá? Então, a gente vai cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Nós vamos ter que o y, então, correspondente, será quanto? Menos 5 vezes 16. Olha só, se fosse menos 10 vezes 16, seria menos 160. Como é menos 5 vezes 16, é menos 80. Mais o 160 e o menos 40, nós vamos ter então 160, olha só, menos 80 com menos 40, isso aqui é menos 120. 160 com menos 120, opa, nós vamos ter o valor 40, tá? Então, graficamente, o que nós temos aqui? Vamos subir novamente lá, ver o gráfico. Olha só o gráfico que nós temos aqui. Então, vamos apagar um pouquinho aqui, ó. Nós temos o seguinte. Então, quando nós tivemos ali, ó, o T2 aqui, deixa eu até apagar aqui embaixo também para você entender melhor ainda, né? Quando nós tivemos aqui, ó, o valor do x do vértice, ó, sendo 40, então 40 meses, nós tivemos um faturamento aqui, ó, de
40 mil unidades, uma venda de 40 mil unidades. Agora, como a pergunta, pessoal, como a pergunta é, nos últimos 10 meses, então nós vamos fazer o seguinte, vamos descobrir aqui, ó, no 30, né? Então vamos descobrir no 30 quantas unidades foram vendidas lá no 30, né? Então vai bater ali. E justamente essa variação aqui, ó, tá? 40 menos o valor que nós vamos encontrar será o total de unidades que foram vendidas. Então agora pegando a nossa função e no lugar do x colocando o valor 30, nós vamos descobrir quantas unidades foram vendidas no valor de 30 meses, no tempo de 30 meses. Então o y será quanto? Menos o 0,05, tá? Vezes o x, que é o 30, elevado ao quadrado, mais 4 vezes o x, que é o 30, menos o valor 40, então substituir aqui na nossa função o x por 30, né? Então nós vamos ter que o y é igual a menos 5 sobre 100. Agora olha só, 3 ao quadrado é 9, se está ao quadrado nós temos aqui 2 zeros. 4 vezes 3 dá 12, então isso aqui dá 120, e nós temos ali o menos 40. Claro, nós vamos cancelar 2 zeros aqui, 2 zeros ali. Teremos então que o y será menos 5 vezes 9, isso aqui é menos o 45, mais o 120, o menos 40. Então, y será 120. Aqui dá menos 85, né? Então, 120 menos 85, teremos o valor 35. Então, vamos subir novamente no gráfico, para você entender uma coisinha aqui, ó. Olhem só. Quando, então, o x foi 30, o y aqui foi 35. Então, na variação aqui dos últimos 10 meses, de 30 para 40, foi de 35 mil unidades vendidas para 40 mil unidades vendidas. Ou seja, a variação foi de 5 mil unidades vendidas. Esse é o total que foi vendido, então, ó, nos últimos 10 meses. Então, 40 menos o 35, 5 mil unidades vendidas. A alternativa correta é a letra E de Equador. Beleza? Deixa eu aparecer aqui no cantinho para vocês. Aqui assim. Então, primeira questão aí, gente, envolveu, na verdade, duas questões baseadas no mesmo gráfico. Isso aí costuma aparecer em alguns vestibulares. O INSPER é campeão disso. Diversas vezes na prova ele coloca, nos anos, né, que tem vestibular do INSPER, ele pega um gráfico, uma tabela e faz duas questões, por exemplo, referentes à mesma situação. Tá bom? Reparem que a primeira questão, o item 1 foi bem mais tranquilo, o item 2 foi um pouquinho mais complexo. Tá bom? Vamos lá? Agora, olhem só. Essa questão aqui é da Universidade Federal de Santa Maria. É uma questão que diz o seguinte. Um jogador de basquete lança uma bola em direção à cesta e ela descreve um arco de parábola. A lei que descreve essa parábola é... Então, nós temos aqui, gente, ó, essa função aqui que descreve a parábola, onde t, no caso, é o tempo descrito em segundos após o lançamento, e h, no caso, é a altura em metros. Assim é correto afirmar, e abaixo nós temos aqui as alternativas. O que eu sugiro, por exemplo, nessa questão aí, tá, gente? O que eu acabo sugerindo? Que com aquela função que está ali, a gente pode tranquilamente desenhar o gráfico. E a partir do desenho do gráfico, a gente começa a analisar ali as alternativas. Então, essa questão é que eu trouxe para vocês, porque para você aprender a montar um gráfico de uma parábola, unicamente prestando atenção na função que está sendo descrita matematicamente por essa parábola. Tudo bem? Reparem que o valor do A ali, ó, é menos 1/3, caracterizando o que, gente? Uma parábola com a concavidade para baixo, justamente que é o movimento ali, né, da trajetória da bola. Enfim, vamos ver como é que fica o gráfico dessa função, tá? Vem comigo aqui. Se nós pegarmos a função, então, e igualarmos, por exemplo, a 0, olhem só. Então, vamos ter aqui, ó, menos 1/3 de t ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que menos o t ao quadrado dividido por 3, mais 5/3 de t é a mesma coisa que 5t dividido por 3,
tá? E nós temos ali o valor mais 2, tá? Isso aqui, se nós igualarmos a zero, nós vamos fazer o que? Nós vamos descobrir aqui as raízes, ou seja, onde o gráfico cruza o eixo x nessa função quadrática, tá? O que eu faria aqui, gente? Ao invés de ficar tirando aqui mini múltiplo comum, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa equação aqui, ó, por 3, porque multiplicando por 3, nós vamos nos ver livres aqui, ó, dos denominadores iguais a 3. Querem ver? Menos t ao quadrado sobre 3 vezes 3, vai cortar o 3 com o 3, ficamos com menos o t ao quadrado. 5t sobre 3 vezes 3, corta o 3, né? Mais 5t, 2 vezes 3 dá 6, então mais o 6, isso aqui igual a 0. Bom, o que eu faria também aqui, gente? Ó, eu poderia também, eu gosto sempre de ter o coeficiente do t ao quadrado no valor positivo. Então, multiplicando por menos 1, nós vamos ter o t ao quadrado, menos o 5t, menos o 6, igual a 0. Bom, para encontrar aqui as raízes, tá? Que eu vou chamar assim, ó, de T1 e T2, para encontrar as raízes aqui, a gente pode fazer por soma e produto. Olhem só. Então, a soma dessas duas raízes é menos o b dividido por a, que é 1, ou seja, teremos o valor 5, e o produto aí dessas duas raízes será o c dividido por a, menos 6 dividido por 1, nós vamos ter o valor menos 6, tá? Então, olha só, se nós multiplicarmos aqui, dois valores que multiplicados resultam em menos 6, você até poderia colocar 2 e 3, tá? Só que um dos dois tem que ser negativo para dar menos 6 aqui. E um dos dois sendo negativo não vai nunca dar 5 aqui. Então, na verdade, aqui nós vamos ter o valor 1 e 6. 1 e 6. Olha só, um dos dois deve ser negativo, tá? Para o produto ser menos 6. Como a soma dos dois aqui é 5, só pode ser, então, menos 1. Tá? Então, nós temos aqui as duas raízes, menos 1 e 6. Então, se nós pensarmos aqui, ó, na função quadrática, a gente pode pensar justamente nesse formato aqui, ó. Então, olha só, nós temos aqui mais ou menos assim, tá? E o nosso eixo y seria, por exemplo, esse eixo aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais para a direita. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso eixo y, que no caso representa a altura da bola, e o eixo x representa aqui o nosso tempo, tá? Então, a gente encontrou aqui as duas raízes. Essas duas raízes, então, elas valem aqui, ó, menos 1 e 6. Reparem que eu coloquei a concavidade voltada para baixo, justamente porque o coeficiente do t ao quadrado, ele é um valor negativo na função original. Lá em cima, ó, nós temos menos 1/3 de t ao quadrado, então, concavidade voltada para baixo. Bom, por que nós colocamos o eixo h bem ali, ó, perto do menos 1? Porque em relação às raízes, o menos 1 está mais próximo do zero do que o 6 em relação ao zero. Então, se o menos 1 está mais próximo, o eixo h, ali, que representa a altura, ele está mais deslocado ali para a esquerda do gráfico. Beleza? Deixa eu sair um pouquinho da frente aqui, ó. Agora, a gente pode pensar justamente em encontrar aqui, ó, as coordenadas do vértice no caso dessa parábola. Aqui está o vértice, né? A gente poderia encontrar o vértice, olhem para mim aqui, ó. Nós poderíamos encontrar o vértice fazendo o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Sem problema nenhum, fica bem tranquilinho. Só que o vértice da parábola, gente, repetindo, você pode fazer menos b sobre 2a, que é a fórmula que nós vimos na aula teórica, na parte inicial aqui. Mas você pode fazer o seguinte, o x do vértice está bem no meio das raízes. Ele é o ponto médio das raízes. Então, você pode fazer simplesmente o quê? x1 mais x2 dividido por 2. Fazer o quê? A média aritmética das raízes da função quadrática, tá? Olhem só, deixa eu sair um pouquinho aqui. Então, o x do vértice, vamos colocar aqui, ó, é a média aritmética das raízes. Então, vamos somar as raízes, que no caso é menos 1 somado com o 6, né? Somar raiz menos 1 com a raiz 6 e dividir por 2. Isso aqui, no caso, será, então, 5
meios, né? 5 meios ou 2,5. Pronto. Encontramos aqui, ó, o x do vértice, que é o 5 meios. Agora, qual que é o y do vértice ali em cima, né? Qual que é o y do vértice? A gente pode calcular o y do vértice pela fórmula menos delta sobre 4a, sem problema nenhum. Só que a gente pode pegar o x aqui igual a 5 meios e no lugar do t aqui, ó, tá? Substituir por 5 meios, nós vamos encontrar o valor do h correspondente, que é o valor do y do vértice, tá? Vamos fazer isso? Então até deixa eu descer um pouquinho aqui. Então nós vamos ter o seguinte, vamos calcular aqui, ó, o valor do y quando o x é igual a 5 meios, né? Ou seja, vamos calcular o y do vértice. Olha só, nós vamos ter então menos, aqui ó, é menos t ao quadrado sobre 3, não é verdade? Então é menos os 5 meios ao quadrado, tá? Dividido por 3, mais 5 terços, que multiplica ali, ó, o t, que é 5 meios, e nós temos ainda mais o 2. Então, no lugar do t, nós trocamos por 5 meios. Então, isso aqui será quanto, gente? 5 meios ao quadrado, isso aqui é 25 quartos. Então, teremos menos o 25 quartos, tudo isso dividido pelo valor 3, mais 5 vezes 5 é 25, 3 vezes 2 é 6, e temos aqui mais o 2, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui, gente? Ó, deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Menos 25 quartos dividido por 3, a gente conserva o numerador, que é menos o 25, menos o 25 quartos, e multiplica pelo inverso do 3, que é o denominador, ou seja, 1 terço, né? Então, nós temos aqui, ó, mais 25 sextos, né? E isso daqui mais o valor 2. Bom, agora, gente, o que a gente pode colocar aqui, né? Nós vamos ter, então, isso aqui, ó, menos o 25 dividido por 12. Aqui, ó, mais o 25 dividido por 6. E aqui o mais 2. Bom, posso tirar aqui o mínimo múltiplo comum, pessoal, mas olha só, nós temos os denominadores 12 e 6. Eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. Nós vamos ter aqui, ó, menos o 25 sobre 12, tá? Então, para deixar denominador 12 aqui, ó, eu duplico o denominador, mas vou duplicar o numerador. 25 sobre 6 é a mesma coisa, ó, duplicando o numerador é 50, duplicando o denominador, nós vamos ter o 12, tá? Agora 2, ó, para ficar denominador 12, o 2 é a mesma coisa, é a mesma coisa que 24 dividido por 12. Então, olha só, nós vamos ter aqui o 12 como denominador, 24 com menos 25 dá menos 1, e 50 com menos 1, 49, tá aqui, ó, tá ali o y do vértice. Vamos subir no gráfico? Então, nós vamos ter ali aqui o y do vértice, será então 49 dividido por 12. Claro, gente, que poderia ter tirado ali o mínimo múltiplo comum sem problema nenhum, tá? Só coloquei tudo denominador 12 e fica muito mais rápido aí de nós resolvermos, tá? Bom, graficamente, olha só, nós pegamos então o gráfico ali, a função, construímos o gráfico. Acho que a partir de agora, desse gráfico construído, a gente pode analisar ali as alternativas. Querem ver? Vamos a elas então. O item A diz o seguinte: a bola atinge o solo em 5 segundos. Então, nesse momento, ó, no t igual a 0, a bola foi arremessada. Ela está no ar, está no ar, está no ar, está no ar, e depois de 6 segundos ela cai. E não, ela cai não, ela toca o solo, né? E não depois de 5 segundos. Então, esse item aqui está falso. A imagem dessa função é dada por esse conjunto aqui, ó, y pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual a 49 nonos. Não, gente. A imagem, ó, é isso daqui, ó. Vem daqui para baixo. Você pergunta o seguinte, você acaba analisando sempre assim, ó, para calcular a imagem.
Imagina o gráfico projetando uma sombra no eixo Y. Essa projeção na sombra ali no eixo Y é justamente a imagem da função, tá? Então, repare que não pode ser maior lá do que 49 sobre 12, tá? Então, vamos lá. Esse item B, portanto, está errado também. O vértice da parábola é o ponto 5 meios e 49 sobre 12? Sim, encontramos a letra correta, né? Para todo t pertencente a intervalo menos 6 a 1, o gráfico aqui, ó, o h, o gráfico, né, a função, ela é positiva e também igual a zero, ela é maior ou igual a zero. Gente, de menos 6, vamos ver aqui, ó, de menos 6 até 1, onde é que está o menos 6 até 1? Menos 6 aqui é o menos 1, ó, então menos 6 até 1 seria o gráfico aqui, ó. Nessa região aqui, reparem que o gráfico, ele está descendo. Está dizendo o seguinte, que é maior ou igual a zero aqui, gente, ó. Pessoal, valores de x que são menores aqui do que menos 1, o gráfico está para baixo, ou seja, que a função ela é negativa e não positiva, como está colocado aqui. A altura máxima atingida pela bola é igual a 7/3, não. A altura máxima é igual a 49 sobre 12, tá? Então, 2 itens aqui errados. Beleza? Vamos lá? Vamos para a última? Deixa eu rolar aqui para baixo. Opa, peraí. Opa, tá aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Essa questãozinha aqui é muito interessante pelo seguinte, ó. Se a função, temos aqui a função, olhem o jeito que está escrita a função aqui, gente. Preste atenção, ó. Essa função está sendo representada na forma fatorada. Caso você queira, você pode multiplicar ali, fazer uma distributiva, você vai ter a função do segundo grau. Mas é totalmente desnecessário e é muito mais trabalhoso. Porque ela na forma fatorada, ela já aparece quem são ali as suas raízes. Querem ver? Vem comigo aqui, ó. Tá? Então lembrem que a forma fatorada de uma função quadrática, ela é assim, ó. F de x é igual, o a é o coeficiente do x ao quadrado, que multiplica x menos uma de suas raízes, que multiplica x menos a outra raiz, não é assim? Então nós temos aqui as duas raízes, ó. Então se aqui nós temos, olhem só, 10, então o a é 10. X menos o 2, ou seja, a primeira raiz aqui, ó, nós vamos ter o valor 2. 1/10 menos x. 1/10 menos x, gente, o que a gente pode dizer aqui, ó? A gente pode dizer que a sua outra raiz ali, ó, é x menos o x2, não é verdade? Então a gente pode até reescrever essa função assim, ó. L em função de x é igual a quanto, gente? É igual a 10, que multiplica x menos o 2, e aqui está 1/10 menos x. Isso aqui é a mesma coisa que menos x mais o 1/10. Concordam comigo? Então, o menos x mais 1/10. Isso daqui, gente, que eu posso... Como é que a gente tem o formato? Sempre ele é assim, ó. É x menos a raiz. Não menos x mais a raiz. Então, o que eu faço aqui, gente? Ó, troca o sinal desses dois elementos aqui, tá? Troca o sinal deles, só que daí tem que trocar o sinal aqui na frente do 10. Então, nós vamos ter aqui que o lucro, no caso dessa função, olha só, será igual a menos o 10, que multiplica x menos o 2, tá? Que multiplica x menos o 1/10. Reparem que ficou a mesma coisa, gente. Olha só, esse negativo é a mesma coisa que menos 10 vezes x menos o 1/10, ficou todo o sinal trocado aqui, e aí fica mais fácil nós visualizarmos, no caso, quanto é que é o valor aqui da segunda raiz, x menos o x2, ó. Então, a segunda raiz aqui, ó, ela é 1/10, tá? Olhem só, se nós pegarmos aqui, ó, o menos 10 vezes o x, vocês concordam comigo que vai surgir menos 10 vezes o x elevado ao quadrado? Não vai surgir isso aqui? Aqui tem continuação, né? Mas se vai surgir isso daqui, gente, a gente já tem uma certeza
que a parábola aí nesse caso, ela possui concavidade voltada para baixo. Como nós temos ali as duas raízes, essas duas raízes, elas estão cruzando aqui assim, ó. E as duas raízes, elas valem 2 e 1/10. Então, uma delas está aqui, ó, 1/10, e a outra está ali, ó, que no caso é o 2. Beleza? Então, vamos lá, ó. Alternativas. Representa o lucro da indústria, né? Em que X é a quantidade de unidades vendidas. Então, o lucro, a pergunta, ó, o lucro será mínimo para X igual a 3? Gente, mínimo aqui não tem possibilidade, porque o gráfico, ó, ele decresce indefinidamente. O que a gente poderia ter é um lucro máximo. O lucro máximo, gente, estaria bem aqui assim, ó. Ali no vértice, tá? O Y do vértice me daria, no caso, o lucro máximo. É como se o eixo Y estivesse aqui, ó. Tá? Então, está aqui assim, ó, o lucro máximo. Beleza? Então, ó, o lucro máximo será nesse valor e não num décimo que tá sendo, como está sendo colocado ali. Ó. X igual a 1/10, o lucro é 0. Então, isso aqui é falso. Ele é positivo para X maior ou igual a 2, gente. Para X maior ou igual a 2, o gráfico está na parte de baixo, ou seja, é negativo o lucro. Agora, nessa situação aqui, o lucro é positivo para valores de X que estão entre o 1/10 e o 2. Aí sim, gente, o gráfico está acima aqui, ó, nós vamos ter o lucro, então, positivo. Reparem que ele é maior do que 1/10, porque ele não pode ser igual a 10, ó, tem que ser bolinha aberta aqui, e nesse intervalo o lucro é positivo, é maior do que 0. Porque se for igual a 1/10, o lucro é igual a 0. Isso não está acontecendo, tá? Então, o lucro é positivo justamente naquele intervalo. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Foi muito legal. E a gente se vê aí nos próximos aulões, tá? Pessoal, um abração, tá? E até mais, gente.